Uma pobre garota invade a sala de emergência de um hospital e agarra o jaleco branco de um médico, chorando. Por favor, não deixe que ela. A mãe morre. Um jovem CEO milionário presencia a cena e desmaia. Descobrindo quem está na sala de cirurgia. As portas de vidro do hospital central se abriram com uma rajada de vento gelado. A chuva caía sem trégua lá fora. Mas dentro do prédio, o ar cheirava a desinfetante e café fraco. Médicos e enfermeiras passavam apressadas pelos corredores enquanto pacientes aguardavam em silêncio na recepção. Ethan Parker ele ajeitou o terno cinza, irritado por estar ali. Hospitais não eram seus lugares favoritos. Ele preferia a vista do último andar de seu arranha-céu, onde administrava seu império financeiro com a precisão de um maestro. Mas lá estava ele, perdendo um tempo precioso por causa de uma simples formalidade. Ele ignorou a recepcionista que o chamava e continuou caminhando, checando as mensagens no celular. Uma chamada perdida da sua assistente. 3 e-mails urgentes. O mercado de ações. Os números estavam subindo. Seu império crescia a cada minuto, mesmo enquanto ele estava preso naquele lugar que cheirava a doença e preocupação. Sr. Parker, a recepcionista tentou novamente. Dr. Matthews, te vejo em breve. Ethan acenou rapidamente com a mão, sem olhar para ela. Ele só precisava pegar alguns papéis assinados. Do médico-chefe. Sua empresa estava doando equipamentos ao hospital, não por bondade, mas por interesse público. Imagem e deduções fiscais. No fim das contas, era só isso que importava. Números, lucros, vantagens. O som das portas da sala de emergência chamou sua atenção. Não o principal portas, mas as internas, as que separavam a sala de espera das áreas de tratamento. As pessoas entravam e saíram às pressas, carregando pranchetas e empurrando macas. Nada de especial até que um pequeno redemoinho rosa surgiu de repente. Uma menininha de cabelos castanhos cacheados, vestindo um casaco rosa encharcado pela chuva, ela correu para a área de emergência. Seus olhos grandes e expressivos estavam vermelhos e inchados. Ela não devia ter mais de 5 anos. Lágrimas escorriam pelo seu rostinho enquanto corria, escorregando um pouco no asfalto brilhante. Chão. Ela se agarrou firmemente ao jaleco branco de um médico alto, que tentou em vão conduzi-la de volta à sala de espera. Por favor, sua voz infantil ecoou por toda a recepção. Por favor, salve minha mãe. Ethan Parker parou de digitar. Seu telefone. Algo naquela voz o paralisou. Não era apenas a voz da criança. Desespero. Era algo mais profundo, como se aquela vozinha tivesse encontrado um ponto oculto dentro dele, um lugar que ele não havia visitado há anos. Minha mãe não acorda, continuou a menina, soluçando muito. Seu pequeno corpo tremia. Ela caiu e não acorda. Há sangue. Muito sangue. Por favor, você é médica. Você cura as pessoas. A médica se ajoelhou diante dela, falando suavemente. Ethan não conseguia. Não conseguia ouvir o que ele dizia, mas percebia a gentileza no jeito como segurava as mãos da menina, tentando acalmá-la. Ela derrubou-a, você prometeu. Você disse que cuidaria dela. A garota estremeceu. O jaleco do médico, como se só isso pudesse fazê-lo correr mais rápido para salvar a mãe dela. Uma enfermeira se aproximou e tentou pegar a menina pela mão. Lily, querida, vamos deixar os médicos trabalharem. Venha comigo. Tomaremos um chocolate quente enquanto você espera. Não. A garota Lily se afastou, dando um passo para trás. Enfermeira. Quer ficar com a minha mãe. Ela precisa de mim. O relógio de ouro no pulso do Ethan. O pulso marcava incessantemente a passagem do tempo. Ele tinha uma reunião importante em menos de 1 hora. Seu motorista o esperava do lado de fora. Sua vida, seus negócios, seu mundo continuavam girando. Mas ele não conseguia desviar o olhar daquela criança, daquela pessoa pura e sincera. Desespero. Ele não era do tipo que se comovia facilmente. Ninguém chega ao topo do mundo financeiro tendo pena dos outros. Pessoas. Ethan Parker era conhecido não por compaixão, mas por uma frieza calculada. E decisões implacáveis. Então, por que o choro daquela criança o afetou tão profundamente? Eu prometo, disse o médico calmamente. Estamos fazendo tudo para ajudar sua mãe. Mas você precisa nos deixar trabalhar. Entendeu? Quanto mais rápido fizermos nosso trabalho, mais rápido sua mãe vai melhorar. Lily enxugou as mãos. Ela encharcava a manga do casaco com suas lágrimas, deixando manchas escuras no tecido rosa. Ela ainda se agarrava ao jaleco do médico como se fosse sua única ligação com a mãe.
Ela vai ficar bem? Perguntou. Perguntou em voz baixa, tão baixa quanto ela era. O médico hesitou por um instante, tempo suficiente para Ethan perceber a gravidade da situação. Ele reconheceu aquela hesitação. Era a mesma que ele tivera. Sempre que ele tinha que dizer a um funcionário que estava demitido ou a um investidor que havia perdido tudo, ele dizia: "Estamos fazendo o nosso melhor." O médico finalmente respondeu. As palavras ficaram suspensas no ar como uma frase não dita. Ethan sentiu um nó no estômago. Essa reação jamais satisfaria uma criança desesperada, mas era a mais honesta possível. Lily soltou o jaleco do médico e ele foi imediatamente chamado de volta à área de emergência. Algo estava acontecendo. Aconteceu algo lá dentro. Algo urgente. Duas enfermeiras correram na mesma direção. Ethan ouviu um código sendo anunciado no sistema de som do hospital. A enfermeira tentou novamente pegar a mão de Lily, mas ela se esquivou, encostando-se na parede branca do hospital e deslizando até ficar sentada no chão. Sua pequena, quando ela se sentou nas cadeiras, seus pés calçados com tênis de velcro não alcançavam o chão. "Mamãe vai ficar bem", sussurrou para si mesma, balançando para frente e para trás. "Mamãe sempre melhora. Ela prometeu nunca me deixar." Ethan franziu a testa. Havia algo estranho nessa cena. Pela primeira vez, ele percebeu o que ele deveria ter percebido desde o início. A garota estava sozinha. Completamente sozinha. Ele olhou em volta, procurando algum adulto preocupado, alguém que pudesse correr para ajudar aquela criança. Mas a sala estava cheia de pessoas absortas em seus próprios problemas, em suas próprias dores. Ele se aproximou da recepcionista, aquela que era digitando furiosamente em seu computador. "Aquela garota", disse ele baixinho, acenando com a cabeça na direção dela. "Ela está completamente sozinha." A recepcionista olhou para Lily e suspirou. Seus olhos mostravam uma mistura de pena e preocupação. "Parece que sim." Ela chegou na ambulância com a mãe dela. Uma vizinha ligou pedindo ajuda ao ouvir o barulho da queda, mas não pôde ir junto. "Estamos tentando localizar um parente, mas até agora sem sorte." "E a mãe?" Ethan perguntou, surpreso consigo mesmo por estar tão interessado. "Estado crítico", disse a recepcionista suavemente. Ela foi diretamente para a cirurgia, um acidente doméstico, caiu da escada e bateu com a cabeça. Uma hemorragia cerebral, pelo que eu ouviu. Ela olhou para Lily e acrescentou: "A menina viu tudo." Ela era aquele que abriu a porta para os paramédicos. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma criança de 5 anos a vendo. A mãe desmaiou, sangrando, possivelmente morrendo. Uma criança sozinha, enquanto a única pessoa mais importante para ela no mundo estava lutando pela vida. Algo nessa situação o incomodava mais do que a própria vida. Deveria. As pessoas passavam por crises todos os dias. Ele próprio havia causado crises em a vida de muitas pessoas. Ele demitiu funcionários sem pensar 2 vezes. Fecharia empresas inteiras se isso significasse mais lucro. Era parte do jogo dos negócios. Mas havia uma criança tão pequena e assustada. Qual o nome da mãe? Ele perguntou, ainda observando Lily. A recepcionista olhou rapidamente para a tela do computador. Anna. Anna Whitmore. O mundo de Ethan parou por um instante. O ar parecia mais pesado em seus pulmões, como se alguém tivesse aumentado a pressão. Gravidade na sala de espera. Suas mãos ficaram geladas apesar do aquecimento do hospital. Anna Whitmore. Esse nome trouxe à tona memórias que ele havia enterrado anos atrás. Anna Whitmore, a jovem gerente de departamento que ele havia humilhado e então foi demitida em uma reunião do conselho. Ela ousou questionar uma de suas decisões, apresentando números que contradiziam o que ele havia dito. Projeções. Ethan se lembrou de seu rosto esquentando de raiva, de como ele apontou o dedo para ela e gritou na frente de todos. Os executivos disseram: "Quem você pensa que é para questionar minhas decisões? Faça as malas. Você está demitido." Anna implorou. Ela explicou que era mãe solteira e precisava do emprego, pois tinha contas a pagar e responsabilidades. Ethan ignorou seus pedidos e ordenou que a segurança a escoltasse para fora do local. Ele nunca se esqueceu das lágrimas em seus olhos enquanto ela foi arrastada para fora, ou recebeu olhares de reprovação dos outros funcionários, mas isso não o incomodou por muito tempo. Acreditava que fazia o necessário para manter sua autoridade. Você não administra um império demonstrando fraqueza. Você a conhece? Perguntou a recepcionista, percebendo sua mudança de expressão. Ethan não respondeu. Seus olhos voltaram-se para a garotinha encolhida contra a parede. Lily, a filha de Anna.
A criança que provavelmente passou fome enquanto sua mãe estava desempregada por meses. A criança cuja vida que ele havia interrompido sem nem mesmo saber que ela existia. Ele seguiu em frente, construindo sua fortuna, enquanto Anna. Ela lutou para criar a filha sozinha. E agora, lá estava ela, lutando novamente, desta vez pela própria vida. Um peso a atingiu. Em seu peito. Não era apenas culpa. Era uma mistura de vergonha e arrependimento que ele raramente sentia. Homens como ele não olhavam para trás. Não fiquei presa aos erros do passado. O sucesso foi construído seguindo em frente. Pisando em quem fosse preciso. Mas a consequência de seus atos estava ali, na forma de uma criança assustada. O resultado de suas decisões, uma criança cujo mundo poderia acabar naquele dia. Lily ergueu o rosto banhado em lágrimas e, por um instante, no instante em que seus olhares se encontraram, olhos castanhos idênticos aos de sua mãe, os mesmos. O olhar determinado de Anna quando encarou Ethan naquela sala de reuniões, antes que sua coragem se transformasse em desespero. Ethan olhou ele e se afastou, sentindo-se repentinamente desconfortável. Sentiu-se exposto, como se a garota pudesse vê-lo por dentro, enxergar a pessoa terrível que ele era. Era absurdo, claro. Ela nem o conhecia. Provavelmente nunca tinha ouvido falar dele. O Dr. Matthews está pronto para atendê-lo, Sr. Parker, informou a recepcionista. Ethan assentiu mecanicamente. Seu trabalho no hospital de repente pareceu tão pequeno, tão insignificante. Enquanto caminhava em direção ao elevador, algo dentro dele, talvez sua consciência há muito adormecida, começou a despertar, como se uma porta que ele havia trancado e para a qual havia jogado a chave fora estivesse se abrindo sozinha. Ele olhou para trás uma última vez. Lily tinha. Ela puxou os joelhos para o peito e apoiou a cabeça neles. Seus ombros delicados tremiam, sozinhos, completamente. Sozinha. Sem ninguém para lhe dizer que tudo ficaria bem, mesmo que fosse mentira, o elevador chegou e as portas se abriram com um suave tilintar. Ethan hesitou, com o dedo pairando sobre o botão do andar onde o Dr. Matthews esperava. Seu motorista estava lá fora, sua importante reunião em menos de uma hora. Sua vida perfeitamente organizada. E pela primeira vez que se lembrava, Ethan Parker sentiu-se como ignorando tudo isso. Sentiu vontade de consertar algo que ele mesmo havia quebrado. Ethan passou a hora seguinte em uma reunião burocrática com o Dr. Matthews, mas sua mente não conseguia se concentrar nos documentos à sua frente. Dele. A imagem de Lily sozinha na sala de espera o assombrava como um fantasma persistente. Seus olhos percorreram as linhas de texto contratual sem absorver uma única palavra. O som daquela criança, a voz ecoava em seus ouvidos, abafando as explicações técnicas do médico. Sr. Parker, o senhor está me ouvindo? Perguntou o Dr. Matthews, franzindo a testa. Sim, estou ouvindo. Claro, respondeu Ethan automaticamente, voltando ao presente. Por favor, continuar. Mas logo seus pensamentos se desviaram novamente. Anna Whitmore. A mulher que ele tinha humilhado publicamente anos atrás. A mulher cujo rosto em lágrimas ele ignorou quando ela tentou explicar que era o único sustento da família. A mulher que agora luta pela vida em algum lugar daquele lugar. Mesmo ao hospital. Ele assinou os documentos de doação mecanicamente, respondendo às perguntas do médico com monossílabos. Os 10 milhões de dólares que sua empresa estava doando para o novo centro de trauma agora pareciam uma quantia insignificante. Dinheiro que ele não. Até mesmo perder. Um gesto vazio de caridade em troca de deduções fiscais e manchetes positivas. Tenho certeza de que essa parceria será benéfico para ambas as partes, disse o Dr. Matthew, apertando sua mão. O Hospital Central agradece a generosidade da Parker Enterprises. Ethan assentiu, sentindo-se repentinamente desconfortável com a situação. Gratidão. Doar dinheiro era fácil. O difícil era olhar nos olhos de alguém a quem você havia prejudicado. Quando ele finalmente. Em vez de se dirigir à saída do hospital onde seu motorista o esperava há mais de uma hora, Ethan se despediu e encontrou. Ele mesmo caminhando de volta em direção à sala de espera da emergência. Seu telefone vibrou no bolso, provavelmente seu assistente o lembrando da reunião do conselho que começaria em menos de 30 minutos. Pela primeira vez em sua vida, ele se perguntava, o que você está esperando? Carreira? Ethan ignorou a ligação. A recepção estava mais movimentada agora. A tarde do turno havia começado e novos pacientes chegavam. Famílias entravam e saíam, algumas com rostos aliviados, outros devastados pelas notícias que haviam recebido. Ele procurou pelo casaco rosa e pelo cabelo encaracolado, virando a cabeça em todas as direções. Por um instante, pensou em Lily. Pode ter sido tirada por um parente, talvez o pai ou a avó.
Isso teria sido melhor. Afinal, o que ele poderia fazer por ela? Ele não sabia nada sobre crianças. Nunca se interessara por elas, nunca. Pensou em ter filhos. Seu império era sua única família e seus acionistas, sua única dependência. Então ele avistou o casaquinho rosa pequeno. Lily estava sentada num canto afastado da sala de espera, sozinha numa cadeira grande demais para ela. Suas pernas balançavam no ar, sem alcançar o chão. Ela abraçava uma sacola marrom que parecia pertencer a um adulto, provavelmente a Anna. O zíper estava parcialmente aberto, revelando alguns papéis e uma carteira gasta. Ninguém a observava. Ninguém lhe ofereceu nada. Conforto ou um copo d'água. Era como se o mundo tivesse esquecido completamente que uma criança de 5 anos não deveria ser. Sozinho em um hospital. Enquanto sua mãe lutava pela vida, Ethan sentiu algo estranho no peito. Desconforto, pena, culpa, provavelmente os três, formando um nó que dificultava tudo. Para respirar. Ele hesitou por um instante, pensando simplesmente em ir embora. Seu motorista ainda estava lá fora. Tantos compromissos, tantos milhões para administrar, tantas decisões importantes. Ele poderia fazer. Mas seus pés o levaram na direção oposta, em direção à garotinha. Oi, disse ele, parando. A poucos passos de distância para não assustá-la. Lily ergueu os olhos vermelhos. Ela tinha estado chorando novamente. De perto, a semelhança com Anna era ainda mais impressionante. Os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo formato de rosto, até mesmo uma pequena covinha. Queixo. Ela apertou a bolsa contra o peito. Cautelosa. Você é médica? Perguntou ela. Uma vozinha. Não, respondeu Ethan, sentindo-se estranhamente nervoso. Ele, que dominava salas de conferência inteiras, repletas de executivos poderosos, com um único olhar, se sentiam desconfortáveis na presença de uma criança de 5 anos. Acabei de perceber que você está aqui sozinha. Lily baixou a cabeça. Ela estava concentrada em seus tênis coloridos com luzes piscantes a cada passo. Mamãe está dormindo. O médico disse. Eles vão acordá-la. A simplicidade daquela explicação infantil fez o coração de Ethan apertar. Ele percebeu. Ele estava em território desconhecido. Como se conversa com uma criança sobre algo tão sério? O que se diz quando há, sem garantia de um final feliz? Posso me sentar? Perguntou ele, apontando para a cadeira ao lado dela. Lily deu de ombros, ainda sem olhar para ele. Foi um gesto tão adulto para alguém tão pequeno. Ethan sentou-se. Mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, permaneceram em silêncio. O barulho do hospital os envolvia, telefones tocando, pessoas conversando, macas sendo empurradas pelo corredor. Anúncios pelo sistema de som chamando médicos para diferentes alas. Você comeu alguma coisa? Ele perguntou finalmente. Percebendo que já era quase hora do almoço. O relógio na parede marcava pouco depois do meio-dia. Lily balançou a cabeça. Estou guardando meu dinheiro, disse ela, abrindo um pouco mais a bolsa da mãe e mostrando algumas moedas no fundo. Caso a mamãe precise comprar remédio. Remédio é caro. Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua filha de 5 anos estava preocupada. Sobre dinheiro para remédios. O que Anna havia passado para que sua filha pequena já entendesse o valor de dinheiro? Para que uma criança que deveria se preocupar apenas com desenhos animados e brinquedos conhecesse o peso dos encargos financeiros? E se eu lhe oferecer algo para comer, ofereceu ele, tentando manter a voz casual para que ela não percebesse o quanto estava abalado. Você não precisa gastar seu dinheiro, Lily franziu a testa, lançando-lhe um olhar sério que não condizia com sua idade. Seus olhos folheou o terno caro de Ethan, seus sapatos caros, seu relógio de ouro. Mamãe, ela diz que eu não deveria aceitar coisas de estranhos. Sua mãe tem razão, respondeu Ethan, respeitando sua cautela. Ela parece muito inteligente. Meu nome é Ethan e o seu é Lily, certo? Ouvi a enfermeira dizer. Chamei assim antes, ela assentiu, ainda cautelosa. Então, não somos mais estranhos, exclamou ele, oferecendo um pequeno, e eu prometo que só quero ajudar. Deve ser difícil esperar aqui sozinha. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. De novo. Ela fungou, tentando ser forte, mas o fardo era pesado demais para ombros tão pequenos. Liguei para a vovó Marta, mas ela mora muito longe, em outro estado. Ela tem problemas nas pernas e não pode dirigir. Ela vai para pegar um avião, mas vai demorar um pouco. Ethan imaginou uma senhora idosa, provavelmente a mãe de Anna, tentando desesperadamente chegar até a neta,
estava sozinha, assim como Lily estava sozinha. Agora. Seu pai. Ele não pode vir? Perguntou Ethan, já adivinhando a resposta. Eu não tenho pai, disse Lily simplesmente, como se estivesse afirmando, o céu é azul. Bem, todo mundo tem um pai. Mamãe explicou como os bebês são feitos, mas o meu foi embora quando eu ainda estava na barriga. A barriga dela. Ele não queria uma família. A franqueza da criança foi devastadora. Ethan lembrou-se do arquivo de Anna na empresa dele. Ela nunca havia mencionado estar grávida. Provavelmente, ela temia que isso acontecesse. Prejudica suas chances de ascensão. Com razão. Empresas como a dele, apesar das políticas de diversidade que apresentavam nos relatórios anuais, raramente promoviam mulheres com filhos pequenos a cargos de alto escalão. Responsabilidades e papéis. Então sua mãe cuida de você sozinha? Sim. Pela primeira vez com o tempo, Lily demonstrou entusiasmo. Seu rosto triste se iluminou com um orgulho genuíno. Mamãe é super forte. Ela trabalha em 2 lugares, sabia? De dia, ela é secretária em um escritório de advocacia e, à noite, ela limpa apartamentos em um prédio chique. Nos fins de semana, ficamos juntos. Ela sempre diz que sou o tesouro dela. Ethan engoliu em seco. Anna trabalhava em 2 empregos para sustentar a filha, e ele sabia exatamente porquê. Depois que ele admitiu, ela provavelmente teve dificuldades para encontrar outro emprego no setor financeiro. Ninguém queria contratar alguém que tivesse sido demitido de um dos as maiores empresas do país, especialmente quando essa pessoa desafiou o poderoso Ethan Parker, um secretário durante o dia e faxineiro à noite. Enquanto ele dormia em lençóis de seda em sua cobertura, Anna esfregava o chão e limpava banheiros, provavelmente exausta, para garantir que sua filha tivesse o básico. Mamãe economiza muito, continuou Lily, como se precisasse provar a competência da mãe. Quando eu quero um brinquedo, ela diz. Precisamos economizar dinheiro para coisas importantes como aluguel e comida. E meu na escola, cada palavra cortava a consciência de Ethan como uma lâmina afiada. A mansão onde ele morava tinha 10 quartos vazios. Quartos. O relógio de pulso dele custou mais do que Anna provavelmente ganhava em um ano inteiro. Às vezes, quando está muito frio, dormimos na mesma cama para economizar no aquecimento, disse Lily, como se estivesse compartilhando um segredo divertido. Mamãe diz que somos como esquilos hibernando. Ela me abraça e me conta histórias até eu adormecer. As histórias dela são melhores do que as de livros. Ethan permanece em silêncio, absorvendo o impacto das palavras simples de Lily. Enquanto ele vivia uma vida de luxo desnecessário, Anna lutava para manter o mínimo necessário para sua filha, economizando em calor, contando moedas para comprar remédios. No Natal, Lily continuou, agora mais como eu me sentia à vontade para conversar, pedi uma boneca grande, daquelas que falam, mas era muito cara. Então, mamãe costurou uma boneca. Para mim, feita com retalhos de tecido. Ela tem olhos de botão e cabelo de lã. Ela é a melhor boneca do mundo. O nome dela é Clara Ara. Anna, que trabalhava na empresa dele como analista financeira, uma mulher brilhante com MBA e um futuro promissor, reduzida a costurar bonecas de retalhos porque não tinha dinheiro para comprar uma boneca nova para a filha. Brinquedo para o Natal. Você está com fome? Perguntou ele novamente, querendo mudar de assunto antes que a culpa o dominasse completamente. Consumiu, Lily hesitou, olhando para a sacola com as moedas. Um pouco, disse ela. Finalmente admitiu, como se confessasse uma fraqueza. Então vamos ao refeitório, sugeriu Ethan, levantando-se. O quê? Você gosta de comer? Um sanduíche de queijo, ela respondeu prontamente. Então acrescentou, timidamente. Mas só se não for muito caro. Mamãe diz que tudo custa mais na cantina do hospital do que em casa. A loja. Não se preocupe com isso, disse Ethan, estendendo a mão. Hoje, Anna Lily olhou para a mão estendida dele, ainda hesitante. E se? Os médicos vêm falar sobre a mamãe e eu não estou aqui. Preciso saber quando ela acordar. Podemos pedir à recepcionista para nos avisar, respondeu Ethan, acenando com a cabeça na direção do céu. Podemos pedir à recepcionista para nos avisar, respondeu ela. A mesa onde uma mulher de meia-idade digitava em um computador. Vamos avisá-la onde estaremos. Assim, se houver algum problema, podemos avisá-la. Se tivermos notícias da sua mãe, ela nos ligará imediatamente. Lily ponderou a sugestão, com seu rostinho sério. Embora estivesse ponderando uma decisão importante. Após um momento de reflexão, ela cuidadosamente colocou as moedas de volta em seu bolso. A mãe abriu a bolsa, fechou o zíper e, para surpresa de Ethan,
pegou sua mãozinha. Sua mãozinha era quente e leve. Como uma pena. Ethan sentiu uma estranha onda de proteção ao segurar aqueles pequeninos dedos. Era a primeira vez em anos que alguém confiava nele tão simplesmente, não por seu dinheiro ou poder, mas apenas por isso. Porque precisavam de ajuda. Disseram à recepcionista onde estariam e dirigiram-se à cafeteria. Ethan podia sentir olhares curiosos de algumas pessoas. Um homem de terno car segura a mão de uma criança com um casaco rosa. Eles provavelmente pensou que ele fosse o pai dela. A cafeteria do hospital era simples, mas limpa. Mesas de metal com plástico colorido. Cadeiras. Um balcão que oferece sanduíches, saladas e bebidas. Nada como Ethan frequentava restaurantes sofisticados. Escolha o que quiser, disse ele a Lily. Ela pediu seu sanduíche de queijo e uma xícara de leite com chocolate. Ethan pediu um café preto. Eles se sentaram em uma mesa perto de um balcão. Janela com vista para o estacionamento do hospital. Lily devorou seu sanduíche como se não comesse há dias. Talvez fosse isso. Verdade. Quem sabia quantas refeições ela havia perdido desde que sua mãe foi hospitalizada. Ethan a observava, percebendo como seus olhos, embora tristes, ainda tinham a centelha de inocência que só as crianças possuem. Mamãe ficará triste se ela morre, disse Lily de repente, brincando com as migalhas no prato. Ela sempre diz que quer me ver crescer, e seja tão inteligente quanto ela. Ethan congelou. A mudança abrupta para um assunto tão pesado. Pegou de surpresa. As crianças tinham esse poder. Uma honestidade brutal que os adultos perderam com o tempo. Sua mãe é uma pessoa forte. Ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudá-la. Mas e se ela? Para o céu, perguntou Lily, com seus grandes olhos fixos em Ethan. Quem vai cuidar de mim? A vovó Marta é muito velha e ela mora longe. Ela tem artrite. A pergunta pairava no ar como um peso insuportável. Ethan não tinha resposta. O medo nos olhos de Lily era real e justificado. Se Anna não sobrevivesse, o que aconteceria com essa criança? Um sistema de acolhimento familiar já sobrecarregado. Uma avó idosa que mal conseguia cuidar dela. Mexer. Tenho medo de ficar sozinha, confessou Lily, em um sussurro. Na minha escola, tem uma menina que foi para um orfanato depois que a mãe dela morreu. Ela disse que é muito triste lá. A mais velha as crianças batem nas mais novas e roubam seus brinquedos. Ethan sentiu o coração apertar. Ele era parcialmente responsável por isso. Essa situação. Se ele não tivesse demitido Anna, talvez ela não precisasse de 2 empregos. Talvez ela não estivesse. Estava tão cansada que caiu da escada. Talvez se tivesse um plano de saúde melhor, que garantisse atendimento adequado, ela precisasse. Tratamento. No mês passado, Lily continuou, nossa geladeira quebrou. Mamãe chorou à noite. Quando ela pensou que eu estava dormindo. Ela teve que usar todas as nossas economias para comprar uma geladeira usada. Agora não temos dinheiro nenhum. Guardado para emergências. Mamãe disse que vai ser difícil pagar o hospital. Cada palavra era uma acusação silenciosa. Ethan se lembrou. Os bônus multimilionários que ele distribuiu aos seus executivos. O iate que ele comprou no ano passado e usou apenas 2 vezes. A coleção de carros esportivos em sua garagem. Lily, disse ele, inclinando-se. Você não precisa se preocupar com dinheiro agora, e você não estará sozinho. As palavras saíram de sua boca. Antes que pudesse pensar no que estava prometendo. Mas quando viu o rosto esperançoso de Lily voltado para ele soube. Ele não voltaria atrás. Promete? Ela perguntou com a seriedade que só uma criança tem ao pedir algo tão importante. Eu prometo, respondeu Ethan. E, pela primeira vez em muitos anos, ele fez uma promessa que realmente pretendia cumprir. Lily olhou para ele por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Então, lentamente, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Não era um sorriso de pura felicidade. Ainda havia muito medo e preocupação em seus olhos, mas era um medo esperançoso. Obrigada, disse ela. E essa simples resposta foi. A gratidão pesava mais do que todos os elogios que Ethan já havia recebido na vida. Ele olhou para o relógio. O quadro A reunião já havia começado há 20 minutos. Seu telefone vibrava incessantemente no bolso. O mundo lá fora continuava. Virando-se, exigindo sua atenção, seu tempo e suas decisões. Mas, pela primeira vez, Ethan Parker estava exatamente onde precisava estar.
O som estridente de um alarme ecoou pelos corredores do hospital. Médicos e enfermeiros se apressavam enquanto as pessoas na sala de espera permaneciam paralisadas, olhando para a comoção. Lily, que tinha sido Ethan, estava colorindo um livro que comprara na loja de presentes do hospital quando olhou para cima, assustado. "O que é isso?" perguntou ela, com os olhos arregalados. Ethan tentou manter a expressão calma, apesar da opressão no peito. "É só um alarme do hospital." "Não, preocupação." Mas ele sabia que era mais do que isso. Nas últimas horas, ele havia aprendido a reconhecer diferentes hospitais. Sons e códigos. Aquele alarme específico, acompanhado pela voz metálica. Anunciar um código azul significava uma emergência. Alguém estava em parada cardíaca. Pareciam-se espreguiçar enquanto esperavam. Lily voltou a colorir, embora com menos entusiasmo. Ethan continuava checando o seu relógio, contando os minutos. Já haviam-se passado quase 5 horas desde que chegaram, e ainda não tinham notícias concretas sobre Anna, apenas atualizações vagas de que ela estava na cirurgia. 15 minutos depois, uma voz cansada. Um médico com ar de mistério apareceu na porta da sala de espera. Seus olhos percorreram a área até avistarem Ethan e Lily. Família de Anna Whitmore. Lily pulou da cadeira e correu até o médico antes que Ethan pudesse impedi-la. "Minha mãe acordou." "Você está bem?" perguntou ela, agarrando-se ao jaleco branco dele. O médico, Dr. Reynolds, de acordo com seu crachá, olhou de Lily para o médico. Para Ethan, que agora estava ao lado dela. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. "Sou amigo da família", explicou Ethan rapidamente. "Tenho cuidado da Lily enquanto sua avó viaja para cá." O Dr. Reynolds assentiu, parecendo satisfeito com a explicação. "Podemos falar por um momento?" perguntou ele a Ethan, indicando um canto mais reservado. Então, ajoelhando-se ao nível de Lily, ele falou gentilmente. "Querida, que tal você esperar na cadeira enquanto eu falar com sua amiga? Prometo que será rápido." Lily olhou para as duas com um olhar cansado. "É sobre a mamãe." "Eu quero saber sobre a mamãe." "Sim, é sobre a sua mãe." O médico respondeu pacientemente. "Mas primeiro, preciso conversar sobre algumas coisas complicadas de adulto com seu amigo." "Então falaremos com você." "Certo." Relutantemente, Lily voltou para o seu lugar, mas manteve os olhos fixos neles. Dr. Reynolds levou Ethan para um canto mais isolado da sala, onde pudessem conversar sem serem ouvidos. "Sr. Parker, Ethan Parker, Sr. Parker, o estado da Sra. Whitmore é bastante delicado", disse o médico. Começou, com a voz baixa e séria. "Conseguimos controlar a hemorragia cerebral e reduzir a hemorragia intra-arterial. Ela estava sob pressão, mas teve uma complicação durante a cirurgia, uma parada cardíaca." Ethan sentiu um aperto no estômago. "Ela está mesmo." "Conseguimos reanimá-la, Dr. Reynolds." Continuou. "Mas ela não estava respirando sozinha. Tivemos que entubá-la e transferi-la para a UTI. Seu estado, a situação é crítica, mas estável por enquanto." Ethan olhou para Lily, que ainda os observava atentamente. Como ele poderia? Como explicar isso para uma criança de 5 anos? Como ele poderia dizer a ela que sua mãe estava se agarrando à vida, conectada a máquinas? "O que são as chances dela se recuperar?" perguntou ele, sentindo a garganta apertar. "É muito cedo para dizer", respondeu o médico. "Sinceramente, as próximas 48 horas serão cruciais. Se ela passar por isso sem maiores complicações, as suas chances melhoram significativamente. Mas devo ser honesto, existe o risco de danos neurológicos permanentes devido ao período em que seu cérebro ficou sem oxigênio suficiente." O médico fez uma pausa, como se estivesse ponderando o que dizer em seguida. "Há também a questão dos custos", disse ele finalmente, parecendo desconfortável. "M. Whitmore não possui seguro. A cirurgia de emergência é coberta pela assistência pública básica, mas a terapia intensiva prolongada não. Cuidados, medicamentos especializados e exames de monitoramento." Ele deixou a sentença, a frase se dissipou, o significado bastante claro. Ethan sentiu uma onda de raiva o invadir. Era isso que o sistema tinha reservado para ele. O que aconteceu? As pessoas tinham que se preocupar com dinheiro enquanto lutavam por suas vidas. "Não se preocupem com os custos", disse ele firmemente. "Eu pago por tudo. O melhor tratamento, os melhores especialistas, custe o que custar." O Dr. Reynolds estudou. Ele o encarou por um instante, tentando perceber se a oferta era sincera. "Estamos falando de despesas significativas, Sr. Parker. Dinheiro não é um problema.
Quero que ela receba tudo o que precisa. Ao dizer essas palavras, uma lembrança passou pela mente de Ethan. Anna estava diante dele naquela sala de reuniões, anos atrás. Por favor, Sr. Parker, ela implorou, preciso deste emprego. Tenho responsabilidades, contas a pagar. E ele, sem hesitar, ele respondeu, você deveria ter pensado nisso antes de me desafiar na frente de todos. Conselho. Segurança, acompanhe a Sra. Whitmore até a saída. Seus pertences serão enviados para ela. A vergonha que ele sentia agora era quase física. Como ele pôde ser tão cruel? Como ele pôde tratar outra pessoa dessa maneira? Um ser humano assim. Sr. Parker. A voz do Dr. Reynolds o trouxe de volta ao presente. Preciso de algumas informações para formalizar esse acordo. Claro, disse Ethan, ainda abalado pela lembrança. Minha assistente cuidará da papelada. Basta-me dizer o que precisa ser feito. Após a troca de contatos com o doutor, Ethan voltou para onde Lily esperava ansiosamente. E a mamãe? Perguntou ela imediatamente. Ethan sentou-se ao lado dela, pensando cuidadosamente em como explicar a situação sem assustá-la mais do que o necessário. Sua mãe está descansando em uma ala especial do hospital chamada UTI, ele começou. É lá que os médicos podem cuidar dela. Cuide bem dela. Ela ainda está dormindo? Perguntou Lily, com a preocupação evidente. Sim, ela está em sono profundo. Os médicos estão ajudando-a a respirar com aparelhos especiais enquanto seu corpo se recupera. Posso ver? Ela. A pergunta era inevitável. Ethan hesitou. As regras da UTI são diferentes. Normalmente, crianças não são permitidas, mas vou falar com os médicos. Ver o que podemos fazer. Lily baixou a cabeça. Decepcionada, mas não insistiu. Mesmo com a idade que tinha, ela parecia entender a gravidade da situação. Quando ela vai acordar? Até. Ainda não sabemos, respondeu Ethan honestamente. Pode levar algum tempo, mas os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudá-la. No silêncio que se seguiu, Ethan pegou o celular e começou a fazer ligações. Primeiro para seu assistente, dando instruções claras sobre como pagar pelo tratamento de Anna e cancelando todos os seus compromissos para os próximos dias. Em seguida, dirigiu-se ao seu advogado, pedindo-lhe que preparasse quaisquer documentos necessários. Era necessário garantir que Anna recebesse o melhor atendimento médico possível, independentemente do custo. Enquanto falava ao telefone, ele observou Lily colorir cuidadosamente seu livro com cores vibrantes, criando um céu estrelado. Havia algo em sua concentração. O jeito como ela segurava o lápis de cor com tanta determinação o fazia lembrar tanto de Anna, aquela mesma persistência, que a mesma força silenciosa. Quando terminou suas ligações, Ethan se desculpou e foi até Lily. E caminhou até a recepção da UTI, onde falou com a enfermeira-chefe. Ele explicou a situação de Lily, como ela estava sozinha, sem família por perto, pediu uma exceção para que a menina pudesse ver a mãe, mesmo que por pouco tempo. Resumindo, a enfermeira-chefe, uma mulher robusta de olhos bondosos, escutou atentamente. Normalmente, não permitimos crianças na UTI, ela começou. Mas, dadas as circunstâncias, ela olhou para Lily, que ainda coloria pacientemente. Vou permitir uma breve pausa. A visita dura 5 minutos, no máximo, e preciso prepará-la para o que ela verá. Há muitos tubos e máquinas. Pode ser assustador. Obrigado, disse Ethan sinceramente. Vou ficar com ela o tempo todo. A enfermeira assentiu com a cabeça. Venha comigo. Lily pulou da cadeira quando Ethan ela gritou, deixando cair seus lápis de cor na pressa. Ele se abaixou para recolhê-los, guardando-os cuidadosamente no bolso. Lily, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Vamos ver sua mãe agora. Mas lembre-se do que eu disse. Ela está dormindo profundamente e há máquinas ajudando-a a respirar. Pode parecer um pouco assustador, mas essas máquinas estão ajudando-a a melhorar. Lily assentiu solenemente. Entendi. A enfermeira os conduziu por um longo e silencioso corredor, chegando a uma área com grandes portas de vidro. Antes de entrar, ela entregou aventais, máscaras e toucas descartáveis para Ethan e Lily usarem. Para proteger-o, ela explicou, enquanto ajudava Lily a ajustar a máscara corretamente, protegendo os pacientes dos germes. A UTI era completamente diferente do resto do hospital. O silêncio era quebrado apenas pelo bip constante de monitores e o som mecânico dos ventiladores. Uma iluminação suave iluminava a área, criando um ambiente quase atmosfera de outro mundo. Os pacientes jaziam em camas separadas por cortinas, cada uma conectada.
Para tubos e máquinas. A enfermeira os guiou até a cama onde Anna estava. Ethan Lily apertou a mão dele com mais força quando viu a mãe pela primeira vez. Anna estava pálida, quase da cor dos lençóis. Um tubo saía de sua boca, ligado a um ventilador que subia. E caiu em um ritmo constante. Monitores exibiam seus sinais vitais em linhas coloridas. Parte de seu cabelo havia sido raspada para a cirurgia e um curativo cobria parte de sua cabeça. Lily ficou parada por um momento, apenas observando. Ethan não sabia o que esperar, choro, gritos, talvez até medo, mas Lily. Ele simplesmente soltou a mão dela e se aproximou da cama, parando ao lado de Anna. Oi, mamãe, disse ela baixinho. Sou eu, Lily. O médico disse que você está dormindo para que possa melhorar. Ethan sentiu um nó na garganta ao ouvir isso. O som da voz pequena e calma de Lily falando com sua mãe inconsciente. Eu sou, certo, ela continuou. Tem um homem chamado Ethan cuidando de mim. Ele me comprou um sanduíche de queijo e um livro de colorir. Lily estendeu a mão e tocou delicadamente os dedos de Anna. Não se preocupe com nada, está bem. Apenas pegue melhoras. A vovó Marta está a caminho. Estou sendo corajosa, como você sempre. Isso me ensinou. A simplicidade e a pureza daquelas palavras atingiram Ethan como um golpe físico. Ali estava uma criança de 5 anos encarando o que poderia ser a pior crise da vida dela, com uma dignidade que muitos adultos não possuíam. Uma dignidade que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não tinha. Nunca tinha mostrado. Eu te amo, mamãe, Lily terminou de beijar a mãe. Dedos delicadamente. A enfermeira, que havia mantido uma distância respeitosa, aproximou-se novamente. Precisamos ir agora, disse ela gentilmente. Mas você pode voltar amanhã para uma breve visita. Lily assentiu, afastando-se a contragosto. Ao saírem da UTI, Ethan não conseguia parar de pensar no contraste entre sua vida e a dele. A luta diária de Anna e Lily. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, influência. Ainda assim, ele se sentia vazio. Anna não tinha nada além de sua filha. E, no entanto, ela havia criado uma criança capaz de tanto amor e coragem. De volta à sala de espera, Ethan recebeu uma ligação de seu advogado. Está tudo certo, Sr. Parker, disse ele. Uma voz do outro lado da linha. O hospital já foi informado. Todos os custos do tratamento da Sra. Whitmore serão cobertos. Sem limite de gastos. Obrigado, Charles, respondeu Ethan. Há outra coisa que preciso que você faça, ele disse. Explicou o que queria. Um fundo fiduciário financeiro dedicado para Anna e Lily, uma quantia substancial que lhes garantiria a sobrevivência. Nunca mais precisou se preocupar com dinheiro. A educação de Lily, uma casa, uma mesada, tudo o que era necessário para ela. Segurança e conforto. E Charles, acrescentou antes de desligar, quer que isso seja feito. Anonimamente. Anna não pode saber que o dinheiro vem de mim. Após o término da ligação, Ethan observou Lily, que tinha ela retomou a pintura em seu livro. Escolheu cores vibrantes, criando um mundo vívido na tela. Papel, um mundo onde talvez sua mãe estivesse bem e feliz. Enquanto observava, Ethan refletiu sobre sua própria vida. Ele havia construído um império financeiro, mas a que custo? Quantas pessoas como Anna ele esmagou pelo caminho? Quantas mentiras sofreram por causa de sua crueldade? Decisões. Seu sucesso, que antes o enchia de orgulho, agora lhe parecia vazio. Ela fora construída sobre as ruínas de sua própria humanidade e da humanidade daqueles a quem ele havia prejudicado. Ele pensou em todas as vezes em que ignorou as consequências humanas de seus atos. Demissões em massa quando adquiriu empresas concorrentes, as pequenos negócios que ele destruiu para aumentar os lucros, as vidas que ele impactou sem pensar 2 vezes, e para quê? Para viver sozinho numa mansão vazia, para colecionar carros que raramente dirigia, para ter contas bancárias com mais dinheiro que ele não gastaria em várias vidas. Ethan, a voz de Lily o tirou de seus pensamentos. Olha o que eu desenhei. Ela mostrou-lhe com orgulho uma página onde havia colorido um jardim cheio de flores e borboletas. No meio do jardim, 2 figuras davam as mãos, uma grande, uma pequena. Essa sou eu e a mamãe, explicou ela. No jardim da nossa casa dos sonhos. Mamãe sempre diz que um dia teremos uma casa com jardim. Ethan sentiu algo se quebrar dentro dele. Talvez o coração dele, ou talvez o muro que ele construiu ao redor dele ao longo dos anos. É um desenho lindo, Lily, disse ele, o seu. Voz embargada pela emoção. Tenho certeza de que sua mãe vai adorar quando acordar.
Lily sorriu, um sorriso cheio da esperança infantil de quem realmente acredita que tudo ficará bem. Era um sorriso que Ethan queria dar. Proteger a todo custo. Naquele instante, sentado numa cadeira desconfortável de hospital ao lado de uma menina que mal conseguia ver, ele estava sentado. Sabia. Ethan Parker fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importa o que acontecesse com Anna, ele garantiria que Lily nunca mais precisasse se preocupar com o futuro. Mesmo que elas nunca soubessem que era ele, mesmo se ele nunca recebesse um agradecimento, faria o que fosse necessário para consertar pelo menos uma das muitas vidas que havia prejudicado. Talvez, só talvez, ajudando Anna e Lily, ele pudesse começar a reencontrar sua própria humanidade perdida. Os dias no hospital. Elas se adaptaram a uma rotina estranhamente reconfortante. De manhã, Ethan chegava cedo e trazia um pequeno café da manhã para Lily. Eles compraram juntos na cafeteria. Ele descobriu que ela gostava de panquecas com calda de morango e sempre fazia questão de pedir uma porção extra de frutas, pensando em como Anna provavelmente se importaria com a filha. Nutrição. Depois do café da manhã, eles visitaram Anna por alguns minutos. Outra enfermeira-chefe abriu uma exceção especial depois de ver o quanto as visitas acalmavam a menina. Lily conversou com ela. Mãe, como se ela pudesse responder, contando-lhe sobre os desenhos que fizera, os pássaros que vira através da janela da cafeteria, e as histórias que Ethan lhe contava. Ele sempre se mantinha um pouco afastado, dando a Lily o espaço necessário para um ritual tão íntimo. À tarde, enquanto Anna continuava o seu uma batalha silenciosa na UTI, Ethan e Lily se acomodaram na sala de espera. Ele transformou um canto do prédio em seu escritório improvisado. Laptop aberto, telefone sempre por perto. Ao alcance, uma pilha de documentos que seu assistente trazia diariamente. Seu império continuava a funcionar, mas agora a partir de com a distância e as prioridades drasticamente alteradas ao lado dele, Lily criou seu próprio espaço com livros de colorir, quebra-cabeças, e os poucos brinquedos que Ethan havia comprado para ela. Às vezes, ela se inclinava para ver o que ele estava fazendo, fascinado pelos gráficos coloridos na tela do computador. O que são esses números? Ela perguntou certa vez. Perguntou, apontando para uma planilha complexa. São informações sobre as empresas que eu gerencio, explicou Ethan. Simplesmente. Você tem muitas empresas. Os olhos dela se arregalaram com a ideia. Algumas. Mamãe diz que administrar uma empresa deve ser muito difícil. É por isso que ela sempre trabalhou para outras pessoas. Foi estranho. Como a vida dele mudou em menos de uma semana. O poderoso CEO que nunca ia a lugar nenhum sem seu motorista agora estava parado. Seu próprio carro no hospital. O homem que cobrava centenas de dólares por minuto por consultas agora passava horas contando histórias para uma criança de 5 anos. O executivo implacável que nunca perdia tempo com trivialidades agora sabia exatamente como. Lily gostava do seu chocolate quente. Bem quentinho e com muitos mini marshmallows por cima. As enfermeiras logo se acostumaram com a presença delas. Algumas traziam pequenos presentes para Lily, uma fita para o cabelo, balas de menta, revista de colorir. Ethan percebeu como todo o hospital parecia ter adotado a garotinha, todos cientes dela. Situação delicada. Você é o pai dela? Perguntou uma enfermeira recém-chegada um dia, enquanto verificava os sinais vitais de Anna. Não, ele respondeu. Respondi rapidamente, sentindo-me um pouco desconfortável com a pergunta. Sou amigo da família. A enfermeira assentiu com a cabeça, sem insistir no assunto. Mas Ethan percebeu como a pergunta o afetara. Que tipo de amigo ele era? Para Anna. Certamente não o tipo de pessoa que ela teria escolhido para cuidar da filha se tivesse tido escolha. Na manhã seguinte, 8º dia após o acidente, Lily estava estranhamente quieta. Ela brincava distraidamente com um unicórnio de pelúcia. Ethan havia-lhe dado, mas o olhar dela continuava se desviando para as portas da UTI. Está tudo bem? Perguntou Ethan, fechando-as seu laptop e dando-lhe toda a sua atenção. Lily deu de ombros, um gesto que ele reconheceu como sua maneira de dizer algo a incomodava, mas ela não sabia como expressar. Você sabe o que eu fazia quando me sentia triste como uma criança? Criança, ele tentou, sentando-se no chão ao lado dela, ignorando como seu terno. Ficar enrugado. Lily olhou para ele com genuína curiosidade. Provavelmente foi difícil. Para ela imaginar Ethan como uma criança, como se ele tivesse nascido adulto de terno falando ao telefone. Você era uma criança. De repente, Ethan riu, surpreendendo até a si mesmo. Era a primeira vez que ele ria de verdade em dias. O som me senti estranha, quase estrangeira, naquele ambiente sombrio do hospital. Acredita ou não, faz muito tempo. E quando eu estava triste, minha mãe me contava histórias. Que tipo de histórias? Principalmente de aventura.
Histórias sobre piratas e tesouros escondidos, cavaleiros e dragões. Da Lily. Os olhos brilharam como um céu nublado deixando passar um raio de sol repentino. Mamãe, ela também conta histórias. Ela inventa todas. Não precisa de um livro. Sério. Ethan sorriu, imaginando Anna criando mundos mágicos para sua filha depois de longos dias trabalhando em 2 empregos. Qual deles? Qual é o seu favorito? Aquele da menina na lua. Lily respondeu prontamente, o rosto iluminando-se com a lembrança. É sobre uma garota que vive na lua e observa a Terra, desejando visitá-la. Ela faz amizade com uma estrela que a ajuda. Ela desceu até aqui. Parece uma história maravilhosa. É melhor, afirmou Lily com absoluta convicção. Só uma criança pode ter. Então ela acrescentou suavemente, como se estivesse compartilhando um segredo precioso. Mamãe diz que eu sou como a menina da lua, sempre sonhando com novos lugares. Ethan sentiu uma pontada no peito. Em apenas em poucos dias, ele havia aprendido mais sobre o amor incondicional entre uma mãe e uma filha do que em toda a sua vida. Vida de relacionamentos superficiais e egoístas. Gostaria que eu lhe contasse uma história, ofereceu ele, de repente. Sentindo-se inadequado para a tarefa. LY pareceu ponderar seriamente a oferta, decidindo se Ethan seria capaz de realizá-la adequadamente, assumir o lugar da mãe nesse papel importante. Seus olhinhos o estudavam com tanta intensidade que ele quase recuei. Certo, ela finalmente decidiu, acomodando-se no tapete da sala de espera. Mas tem que ser sobre uma princesa corajosa, não uma que apenas espera ser salva. Ethan sorriu. De claro, Anna teria ensinado à filha a valorizar protagonistas femininas fortes. Mesmo em meio à sua própria. Em meio às dificuldades, ela estava criando uma menina que jamais se contentaria com o papel de donzela em apuros. Vamos ver o que eu posso fazer isso, pensou ele por um momento, e então começou. Era uma vez uma princesa chamada Lily, a garota interrompida, seus olhos brilhando pela primeira vez naquele dia. Claro. Era uma vez uma princesa chamada Lily que vivia em um reino muito, muito distante. Durante quase uma hora, Ethan improvisou uma história sobre uma princesa corajosa que embarcou em uma jornada para encontrar uma flor mágica. Capaz de curar qualquer doença. A princesa Lily confrontou dragões que mais tarde se tornaram seus amigos, resolveu enigmas deixados por civilizações antigas e ajudou criaturas da floresta, tudo para salvar sua mãe, a rainha, que misteriosamente adoeceu. Enquanto contava a história, Ethan estava surpreendido com a própria criatividade, ele não se lembrava da última vez que havia inventado algo exclusivamente para alguém. Para o deleite de outros. Suas apresentações e planilhas financeiras eram sua diversão adulta. Versão de narrativa, só que muito menos mágica e muito mais previsível. Quando ele terminou com a princesa Lily retornando triunfante ao castelo com a flor curativa, salvando a mãe e todo o reino, ele percebeu que a verdadeira Lily o observava com um novo olhar, como se ela o estava vendo pela primeira vez. Você conta histórias muito bem, disse ela finalmente. Um pequeno sorriso em seus lábios. Não tão bom quanto o da mamãe, mas bom o suficiente. Vindo de Lily, esse era o maior elogio que ele poderia esperar. Ethan sentiu um orgulho estranho, tão diferente a satisfação de fechar um grande negócio ou ver suas ações subirem. Obrigado. Talvez possamos continuar a história amanhã. Vamos ver que outras aventuras a princesa Lily terá. Lily assentiu. Ela demonstrou entusiasmo, mas seu sorriso logo se desfez, substituído por uma sombra de preocupação. E se a mamãe acordar amanhã? Aí ela vai contar as histórias de novo. A pergunta era ao mesmo tempo esperançosa e preocupada, como se Lily temesse que a recuperação da mãe pudesse de alguma forma interromper esse novo ritual. Eles criaram. Então teremos ainda mais histórias para contar, disse Ethan gentilmente. Nunca se tem histórias demais, histórias, né? E tenho certeza de que suas mães são muito melhores que a minha. Lily pareceu ponderar sobre isso, assentindo lentamente. Sim, mas suas histórias também são boas. Talvez vocês duas possam contá-las juntas quando ela acordar. A ideia de sentar com Anna inventava histórias para Lily, o que parecia tão impossível quanto reconfortante. Ethan não conseguia imaginar cenário em que Anna permitiria que ele permanecesse em suas vidas depois que ela se recuperasse. Porque ela faria isso. Ele tinha sido o vilão de sua verdadeira história. Naquela tarde, enquanto Lily cochilava no pequeno sofá da sala de espera, exausta depois de uma manhã de histórias e desenhos para colorir, Ethan aproveitou a oportunidade para visitar Anna a sós. Havia algo ele precisava dizer isso, mesmo que ela não pudesse ouvi-lo. A UTI estava calma naquela hora. Os bips constantes dos monitores criavam uma melodia monótona, quase hipnótica. Anna jazia imóvel, ainda ligada ao respirador,
a pele pálida em contraste com os lençóis brancos do hospital. Ethan puxou um. Ele sentou-se ao lado dela. Desde o acidente, ele estivera naquele quarto muitas vezes, mas sempre com Lily. Ele nunca tinha. Estive sozinho com a Anna. Oi, Anna, ele começou, a voz quase num sussurro. Não sei se você consegue me ouvir. Os médicos dizem que talvez você possa. Ele fez uma pausa, olhando para o rosto sereno dela. Até mesmo naquele estado, com parte do cabelo raspado e tubos na boca, ela ainda conservava a dignidade que ele se lembrava. Sua minha filha é incrível. Sabe, ela é forte como você, inteligente também, e ela tem um coração enorme. Ele engoliu em seco. Você fez um trabalho maravilhoso criando-a, Anna. Mesmo com tudo, com toda a dificuldades que ele havia causado. As palavras não ditas pairavam no ar como lidrar. Estou cuidando dela enquanto você se recupera. Sei que não sou a pessoa que você escolheu. Mas prometo que estou fazendo o meu melhor. Ethan olhou para as próprias mãos. Mãos que tinham assinou um memorando demitindo Anna. Mãos que agora ajudavam sua filha a colorir desenhos e construir castelos de blocos. Lily, ela me contou a história da menina da lua. Disse que é a sua favorita. Por um instante, ele ficou em silêncio, ouvindo as máquinas. Então, sem realmente planejar, ele começou a falar sobre os últimos dias. Contou a Anna sobre os desenhos de Lily, o uniforme de enfermeira de brinquedo que compraram na lojinha do hospital, como ela adorava observar os pássaros do lado de fora do refeitório. Janela. Enquanto ele falava, algo estranho aconteceu. A leitura da pressão em um monitor de Anna começou a oscilar levemente, não drasticamente, mas o suficiente para Ethan notar. Anna, ele disse. Chamou, inclinando-se para a frente. Você consegue me ouvir? O monitor continuava registrando pequenos ruídos. Variações, como se algo dentro de Anna estivesse respondendo. Talvez tenha sido uma coincidência. Talvez não. Vou continuar tomando. Cuidarei da Lily até você melhorar, prometeu ele. E garantirei que vocês duas tenham tudo o que precisam depois. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas pelo menos posso tentar fazer algo agora. Nesse instante, a porta da UTI se abriu e o Dr. Reynolds entrou com duas enfermeiras. Rostos sombrios imediatamente indicaram a Ethan que algo estava errado. Senhor Parker, o médico disse, com expressão séria, precisamos realizar alguns procedimentos na Sra. Whitmer. Poderia nos dar um momento? Algo no tom de voz do médico acendeu um alerta na mente de Ethan. Aquilo não era apenas um exame de rotina. O que aconteceu? Dr. Reynolds hesitou, lançando um olhar para as enfermeiras que já verificavam os equipamentos e preparavam os suprimentos. Detectamos uma possível infecção pós-cirúrgica. Os exames mostram um aumento significativo nos marcadores inflamatórios e sua temperatura está subindo. Estamos iniciando um tratamento agressivo com antibióticos e precisamos realizar alguns procedimentos adicionais. É isso? Sério? Perguntou Ethan, embora já soubesse a resposta. Em uma paciente dela. Qualquer complicação é preocupante, disse o médico francamente. A infecção pode se espalhar rapidamente e comprometer múltiplos órgãos, mas estamos agindo rápido. É o máximo que podemos fazer. Agora mesmo. Ethan assentiu, sentindo um enorme peso sobre os ombros. Ele olhou para Anna e se despediu pela última vez. Os aparelhos monitoravam seus batimentos cardíacos, frágeis, porém persistentes. Nós vamos conseguir. Tudo o que pudermos, assegurou o Dr. Reynolds. Ao retornar para a sala de espera, encontrou Lily ainda dormindo. Ela o abraçou. O unicórnio de pelúcia, parecendo tão pequeno e vulnerável no sofá enorme. O rosto estava relaxado pelo sono, as preocupações momentaneamente esquecidas. Ethan estava sentado em um lugar próximo. Cadeira, observando-a, o que aconteceria se Anna não sobrevivesse. A pergunta à preocupação que ele vinha evitando agora pairava sobre ele. Lily havia mencionado uma avó chamada Marta, que morava longe e tinha problemas de saúde. Mas, além disso, não parecia haver mais ninguém. Nenhum outro parente, nenhum amigo próximo correndo para o hospital. A ideia de Lily enfrentar o mundo sozinha, jogada no sistema de adoção, era insuportável. Ethan conhecia as estatísticas. Crianças mais velhas raramente eram adotadas. Muitas passavam de um lar temporário para outro até completarem 18 anos. Não, ele não deixaria isso acontecer. Ali mesmo, naquela sala de espera anônima, enquanto o sol da tarde projetava longas sombras sobre o chão, Ethan Parker fez um voto silencioso. Independentemente de Anna viver ou morrer, Lily não ficaria desprotegido. Ele usaria todo o seu poder,
influência e dinheiro para garantir que ela estivesse segura e feliz. Era o mínimo que ele podia fazer, uma pequena tentativa de reparar o mal que havia causado. Lily se mexeu enquanto dormia, murmurando algo que soava como o nome de sua mãe. Instintivamente, Ethan ajustou, cobriu-a com um cobertor, um gesto protetor que lhe teria parecido estranho apenas uma semana antes. Lá fora, no corredor, médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro. Algo estava acontecendo na UTI, talvez relacionado a Anna, talvez a outro paciente. Ethan queria se levantar para perguntar o que estava acontecendo, mas não podia deixar Lily sozinha, então ficou dividido entre a necessidade de saber sobre Anna e a responsabilidade para com a filha dela. Foi então que ele percebeu como ele havia mudado muito por dentro. Cuidar de Lily não era mais apenas uma obrigação nascida da culpa. Tinha-se tornado algo mais profundo, mais significativo. Ele se importava genuinamente com o bem-estar da criança, com ela. Seus sentimentos, seus medos, suas esperanças, seus sonhos de princesas corajosas e dragões amigáveis. Pela primeira vez em muitos anos. Durante anos, Ethan Parker vinha colocando as necessidades de outra pessoa acima das suas. E, por mais estranho que pareça, isso não lhe parecia um problema. Sacrifício. Parecia a coisa mais natural do mundo. Os olhos de Lily se abriram lentamente, piscando para afastar o sono. Ethan, ela perguntou, com a voz rouca, que horas são? Quase 5, ele respondeu gentilmente. Dormiu bem. Ela assentiu, sentando-se e esfregando os olhos com os punhos cerrados. Sonhei com a princesa Lily. Ela estava cavalgando um dragão amigável pelo céu. O dragão era roxo com detalhes dourados. Asas. Ethan sorriu, imaginando a cena vibrante e mágica que ela descreveu. Parece um sonho maravilhoso. A Lily concordou. A mamãe também estava lá. Ela estava melhor e sorrindo bastante. Por um momento, Ethan não soube o que dizer. Como manter a esperança de uma criança enquanto os médicos corriam contra o tempo para salvar sua mãe de uma nova complicação? Sabe de uma coisa? Lily, disse ele finalmente. Acho que a princesa Lily, em nossa história, deveria ter um dragão amigável no próximo capítulo, não é você? Os olhos dela brilharam, momentaneamente, esquecendo suas preocupações. Sim, um roxo. Dragão com asas douradas. Ele pode levar a princesa para visitar a lua, assim como na história da mamãe. Roxo com asas douradas, então, concordou ele. E juntas elas voarão tão alto que poderão tocar as estrelas. Enquanto Lily aguardava ansiosamente ao descrever a próxima aventura, Ethan fez outra promessa silenciosa. Não importa o quê. Se acontecesse o que acontecesse com Anna, ele manteria a magia das histórias viva para Lily. Ele se certificaria de que ela continuasse acreditando em princesas corajosas e dragões amigáveis, em finais felizes e novos começos. Porque naquele instante, em meio a histórias inventadas e promessas silenciosas, ele encontrou algo que pensava ter perdido para sempre. Sua humanidade. A chuva caía suavemente contra as janelas do escritório de Charles Miller, advogado pessoal de Ethan há mais de 15 anos. Os dois homens estavam sentados frente a frente em uma grande escrivaninha antiga de mogno, uma pilha de documentos entre eles. Tem certeza disso, Ethan? Perguntou Charles, ajustando os óculos de leitura. Estamos falando de uma quantia considerável de dinheiro. Ethan olhou pela janela por um momento, observando as gotas de chuva deslizam pelo vidro, formando minúsculos rios de cristal daquele chão. Ele era possível ver grande parte da cidade. A mesma cidade onde, em algum lugar, Anna lutava pela vida enquanto Lily aguardava notícias. Temporariamente sob a supervisão da assistente social do hospital. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vida, Charles, respondeu ele finalmente, voltando sua atenção para o advogado. Quero toda a papelada pronta. Para assinar hoje. Charles assentiu, folheando os papéis à sua frente. Vamos repassar os detalhes, então, ele disse em tom profissional. Estamos criando um fundo fiduciário avaliado em 5 milhões de dólares para Anna Whitmore e sua família, filha Lily Whitmore. Correto. O fundo será administrado pela nossa empresa com você, como administrador anônimo. Dividimos os recursos em 3 partes principais. Charles levantou um dedo. Primeiro, a compra de uma residência em nome de Anna, totalmente paga, avaliada em aproximadamente $1 milhão, incluindo impostos e um fundo de manutenção para os próximos 20 anos. A casa precisa estar em um bairro seguro, interrompeu Ethan. Fechar para boas escolas com jardim. Lily mencionou que sua mãe sempre sonhou em ter uma casa com jardim. Charles rapidamente anotou algo e continuou. Em segundo lugar, um fundo educacional exclusivamente.
Para Lily, cobrir todas as despesas desde o ensino fundamental até os estudos de pós-graduação em qualquer instituição que ela escolher, doméstica ou internacional. Também incluímos providências para aulas de reforço e atividades extracurriculares. Cursos, programas de estudo no exterior e quaisquer outras despesas relacionadas à educação. E o valor será ajustado anualmente pela inflação. Ethan acrescentou: eu tenho certeza de que daqui a 15 anos, quando ela estiver pronta para a faculdade, o dinheiro ainda será suficiente, independentemente do aumento dos custos. Já está no contrato, assegurou Charles. Finalmente, a terceira parte, Anna receberá uma pensão mensal vitalícia, equivalente ao dobro do que ganhava em seus 2 empregos combinados. O valor será depositado em inserir valor aqui. Mensalmente em uma conta especial, sem quaisquer condições, enquanto ela viver. Ethan assentiu, satisfeito. Passamos dias calculando e recalculando esses números, garantindo que Anna e Lily estaria completamente seguro, independentemente do que acontecesse. E quanto à questão do anonimato? Ele perguntou. Charles pegou outro documento da pilha. Conforme solicitado, o fundo será administrado por meio de uma fundação criada especificamente para esse fim. Anna será informada de que recebemos uma doação anônima de um benfeitor que deseja permanecer anónimo. Nossa empresa será o único ponto de contato. Entre em contato e garante que manteremos sua identidade em absoluto sigilo. Perfeito. E os critérios de acesso aos fundos? Praticamente nenhum, respondeu Charles, arqueando ligeiramente as sobrancelhas. Essa parte é incomum, Ethan. Normalmente, fundos fiduciários como esse vêm com dezenas de cláusulas e condições. Tem certeza de que não quer estabelecer nenhum requisito? Sem compromisso. Ethan balançou a cabeça firmemente. Nenhum. Ela já passou por muita coisa. Não quer que ela tenha que provar que merece esse dinheiro ou seguir as regras que estabelecemos. Ela saberá disso muito bem. Mais do que qualquer outra pessoa sobre como usá-lo. Charles o observou por um momento, claramente